Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos então ao estudo da revista A Sentinela, da semana de 12 a 18 de maio de 2025, o estudo 10, que tem o tema Imite o modo de pensar de Jeová e de Jesus. O objetivo do estudo é ver o que Pedro aprendeu com a maneira de Jesus pensar e que lições isso nos ensina. Vamos direto ao ponto, parágrafos 1º e 2º, a parte A, o que está envolvido em amar a Jeová. Amar a Jeová significa dar-lhe todo o nosso ser, coração, alma, mente e força. Isso significa que devemos dedicar isso nos nossos desejos, emoções, energias e também na nossa maneira de pensar. O amor a Deus não é apenas um sentimento, mas um compromisso total que se reflete no nosso modo de viver e na forma como imitamos o seu modo de pensar. Vamos à parte B. Como Jesus mostrou esse amor. Jesus demonstrou seu amor a Jeová de toda a mente, concentrando-se inteiramente em fazer a vontade de seu Pai. Embora soubesse que obedecer a Deus envolveria sofrimento, ele estava determinado a cumprir seu propósito sem distrações. Seu modo de pensar estava totalmente alinhado com o de Jeová. Parágrafo 3º. Que privilégio Pedro teve e o que ele incentivou os cristãos a fazer. Pedro aprendeu com Jesus a ter a mesma atitude mental, focada em cumprir a vontade de Deus, apesar de dificuldades. Pedro encorajou os cristãos a armarem-se com a mesma mentalidade, usando uma expressão militar para enfatizar que imitar o modo de pensar de Jesus é uma arma poderosa para combater os maus desejos e influências do mundo de Satanás. Parágrafo 4º. O que vamos ver nesse estudo? Esse artigo analisará como era o modo de pensar de Jesus e como podemos imitá-lo. Para fazer isso, concentrar-se em 3 aspectos principais. Devemos nos concentrar nesses 3 aspectos. Primeiro, aprenda a pensar com Jeová. Segundo, seja humilde. E terceiro, tenha um bom senso. Parágrafo 5º. Um subtópico. Desculpa, mas vamos lá. Pense como Jeová. Parágrafo 5. Em que situação Pedro não pensou como Jeová? Uma ocasião em que Pedro não refletiu o modo de pensar de Jeová foi quando Jesus explicou aos seus discípulos que seria preso, torturado e executado em Jerusalém. Pedro, não compreendendo o propósito divino, tentou evitá-lo dizendo: "Isso nunca te acontecerá." Ao fazer isso, Pedro mostrou que o seu modo de pensar não estava alinhado com o de Jeová ou com a missão que Jesus cumpriria com o Messias. Parágrafo 6º. Como Jesus mostrou que imitava o modo de pensar de Jeová. Jesus demonstrou que pensava como Jeová ao rejeitar o conselho de Pedro, que tentou dissuadi-lo de aceitar o sofrimento e a morte. Embora Pedro tivesse boas intenções, Jesus reconheceu que o seu conselho não vinha de Deus, mas os pensamentos humanos. Jesus entendia que obedecer a Jeová envolvia sacrifícios e estava disposto a fazer isso, mostrando assim que seu modo de pensar estava totalmente alinhado com o de seu Pai Celestial. Parágrafo 7º. O que ajudou Pedro a mudar o seu modo de pensar? Pedro demonstrou que estava tentando pensar como Jeová quando foi instruído a pregar a Cornélio, um gentil. Apesar da tradição judaica de evitar contato com não-judeus, Pedro, quando entendeu que essa era a vontade de Jeová, aceitar pessoas de todas as nações em seu povo, obedeceu, sem objeção. Ele foi à casa de Cornélio, pregou para eles e aceitou que ele e sua família fossem batizados. Temos a ilustração que mostra Cornélio, que ele leva Pedro e seus companheiros para o andar de cima, para a sua casa. Vamos ao parágrafo 8. Como podemos mostrar que pensamos como Jeová? Demonstramos que pensamos como Jeová quando temos o mesmo modo de pensar entre nós, o que significa imitar o modo de pensar de Jeová, conforme é revelado na sua palavra. Por exemplo, por seguirmos o conselho de Jesus de colocar o reino em primeiro lugar, apoiamos e parabenizamos os irmãos que decidem empreender os serviços de tempo integral em vez de desencorajá-los. Parágrafo 9 e 10, no subtópico, seja humilde. Que grande exemplo de humildade Jesus deu. Jesus ensinou uma poderosa lição de humildade na noite anterior à sua morte, ao lavar os pés dos seus discípulos. Embora esta tarefa fosse normalmente executada por um escravo, Jesus, sendo seu mestre e senhor, fez-a pessoalmente. Chegou a até lavar os pés de Judas, que mais tarde o trairia. Parágrafo 10.
Como Pedro mostrou que tinha aprendido a ser humilde. Pedro mostrou que havia aprendido a humildade por não receber a glória depois de realizar um milagre impressionante, como a cura do homem coxo de nascença. Em vez de buscar reconhecimento pessoal ou destacar-se na multidão, ele deu todo o crédito a Jeová e a Jesus, explicando que foi por meio do seu nome e por meio da nossa fé no seu nome que o homem foi curado. Este ato refletiu sua compreensão de que qualquer poder ou conquista vem de Deus, não dele mesmo. Mais tarde, Pedro encorajou outros cristãos a adotarem a mesma atitude de humildade. Temos a ilustração aqui que mostra Pedro e João no templo. Pedro ele aponta para o céu e ao lado dele está o homem que era coxo de nascença e ele foi curado. Pedro então ele foi humilde e deu crédito a Jeová e a Jesus pelo milagre que realizou. Nós também podemos demonstrar humildade fazendo coisas para outros sem esperar reconhecimentos ou elogios. Parágrafo 12. Como podemos continuar desenvolvendo humildade assim como Pedro? Assim como Pedro, podemos cultivar a humildade por nos lembrarmos de que a verdadeira humildade se origina nos nossos pensamentos mais profundos e se manifesta nas nossas ações, motivadas pelo amor a Jeová e ao próximo, e não pelo desejo de louvor. Sirva a Jeová e aos nossos irmãos com alegria, sem buscar reconhecimento ou se preocupar com o fato de outros nos verem. Seja sensato. Parágrafo 13. O que está envolvido em ser sensato? Ter bom senso significa tomar decisões que estejam em harmonia com o modo de pensar de Jeová, priorizando nossa amizade com Ele. Envolve também ter uma visão equilibrada de nós mesmos, reconhecer nossas limitações e depender da sabedoria divina. Para isso é essencial orar com humildade e buscar a orientação de Jeová. O bom julgamento ajuda-nos a ser prudentes, a evitar arrogância e a agir de acordo com os princípios bíblicos, em vez de confiarmos demasiado nas nossas próprias capacidades. Parágrafo 14. Dê um exemplo de uma situação em que Pedro não confiou em Jeová. Uma ocasião em que Pedro não confiou em Jeová foi na noite anterior à morte de Jesus, quando, confiante demais em si mesmo, afirmou que nunca falharia, embora Jesus avisasse que todos falhariam. Jesus aconselhou a orar e ficar acordado, mas Pedro não seguiu esse conselho. Como resultado, ele negou Jesus 3 vezes, o que mais tarde se arrependeu profundamente. Parágrafo 15. O que ajudou Jesus a continuar sendo sensato na noite antes de morrer? Jesus teve bom senso na noite anterior à sua morte porque confiou totalmente em Jeová, orando-lhe repetidas vezes com humildade. Apesar de perfeito, esta dependência da oração deu-lhe coragem para cumprir a vontade do Pai. Seu exemplo deixou uma impressão duradoura em Pedro. Parágrafo 16. O que mostra que Pedro se tornou sensato confiando mais em Jeová. Pedro demonstrou que havia desenvolvido um bom senso ao aprender a confiar em Jeová por meio da oração. Após a ressurreição de Jesus, Pedro obedeceu a instrução de esperar em Jerusalém. Junto com os outros discípulos, continuou a perseverar em oração. Mais tarde, em sua primeira carta, ele encorajou os cristãos a exercerem bom senso e orarem constantemente. Parágrafo 17. O que precisamos continuar fazendo independentemente das nossas habilidades? Devemos sempre orar a Jeová, não importa quão capazes ou habilidosos sejamos em algumas coisas, mesmo quando realizamos tarefas que não são fáceis para nós. É importante pedir sua orientação e ainda mais, devemos buscar sua ajuda ao tomar decisões importantes, confiando que Jeová sempre sabe o que é melhor para nós. A ilustração mostra ali Pedro que aprendeu a confiar em Jeová por meio da oração. Nós também podemos usar o bom senso por pedir ajuda a Jeová, especialmente quando temos de tomar decisões importantes. Parágrafo 18. Assim como Pedro, como podemos imitar o melhor a Jeová? 18. Assim como Pedro, como podemos imitar melhor a Jeová? Assim como Pedro, podemos esforçar-nos para aprender a pensar como Jeová, cultivar a humildade e desenvolver o bom senso. Vamos então às 3 perguntas finais. Como podemos pensar como Jeová? Podemos aprender a pensar como Jeová por estudar a sua palavra, a Bíblia, onde é revelado o seu modo de pensar, meditando nos seus ensinamentos e no exemplo de Jesus, que refletia perfeitamente o modo de pensar do seu Pai. Podemos moldar o nosso modo de pensar para nos alinharmos mais perto com o de Jeová.
Como podemos ser humildes? Podemos ser humildes por reconhecer que nossas habilidades e realizações vêm de Jeová, evitando pensar que sabemos tudo ou buscando um reconhecimento pessoal. Servir os outros com amor e sem esperar recompensa, bem como recordar exemplos como Jesus lavando os pés dos discípulos, ajuda-nos a cultivar a humildade de verdadeira atitude. Como podemos ser sensatos? Ter bom senso significa tomar decisões que reflitam o modo de pensar de Jeová e colocar a nossa relação com Ele acima de tudo. Envolve orar frequentemente, mesmo por tarefas que nos pareçam fáceis, reconhecendo que somos completamente dependentes da orientação de Deus. Requer também manter uma visão equilibrada de nós mesmos e evitando a arrogância e confiando na sabedoria divina. Espero ter ajudado os irmãos e até uma próxima oportunidade, meus amados. Fiquem com Jeová e desculpa a demora, mas espero que tenha ajudado alguns. Abraço, meus queridos.